A conversa da gente hoje é mais para conhecer até sobre você, né? E sobre a carreira que, como você disse para a gente, você ainda não ocupou o cargo ainda, mas já passou no concurso, né? Parabéns, inclusive, por passar no concurso. Eu queria que você mesmo se apresentasse mais para quem vai ver ainda, né? O material, a conversa nossa, para conhecer melhor você, a sua pessoa. Eu me chamo Alessia Bertoleza, eu sou graduada em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana, sou mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, eu sou servidora, eu sou analista no Tribunal de Justiça do Estado, eu fui analista na Defensoria Pública, fui advogada também, eu sou professora, agora me afastei em razão do concurso, né, nesse período aí de provas, depois da mudança de cidades, que tive que vir para Salvador, e fui aprovada recentemente no 8º concurso para defensores públicos do Estado da Bahia. Fui aprovada em 5º lugar, estou aguardando a nomeação. Eu também sou membro do povo indígena Tuxá, né? Então eu tenho, além da felicidade de ter sido aprovada no meu concurso, ser a primeira indígena defensora desse estado. Barreiras da profissão, dificuldades para ingressar. Então, eu sou a primeira da minha família paterna a ter nível superior. E uma das poucas, né, agora já temos mais cursando, mas também fui a primeira, por consequência, a seguir a área jurídica. Venho uma vida toda de escola pública, sou de Rodelas, lá no norte do estado, e minha vida toda de escola pública, e assim, cresci sempre ouvindo isso, que o caminho era estudar, não tinha muita opção, sabe aquela história de que, olha, eu não meu pai sempre dizia, eu não tenho herança para deixar, a única herança que eu posso lhe dar são os seus estudos, porque isso ninguém toma de você. E Uhum. acreditei nisso, assim, não tinha muita opção também, acreditei nisso, sempre gostei de estudar, eu até brinco, as pessoas falam, ai, mas você sempre gostou de estudar, fazer, mas a gente pensa bem, não tinha muita opção, né? Não gostar não era uma opção, então a gente era o que tinha, a gente se apega para ver o que tem. A falta de verbas. Porque nós não cumprimos a emenda constitucional 80 de 2014, que diz que a gente tem que ter um defensor em cada comarca. Falta dinheiro, falta orçamento. A Defensoria Pública ela não tem dinheiro para aumentar como gostaria o seu quadro de defensores. E aí você vai me dizer, mas tudo bem, a gente está saindo de uma pandemia, a gente está vivendo ainda uma pandemia, começando, né, a respirar, a economia começando a respirar, os estados, a União gastou muito nesse período pandêmico, e eu vou te dizer, a pandemia é de 2020, a emenda é de 80, e a previsão constitucional da Defensoria é de 88. A emenda é de 2014 e a previsão constitucional é de 88. Então, assim, falta boa vontade política também. Falta boa vontade política, e eu mostro que isso não é uma questão só ideológica. Este ano, há alguns meses, final do ano passado para início deste ano, a defesa foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do poder de requisição da Defensoria Pública. A Lei 80 de 2014, que é a Lei Geral, a Lei Orgânica da Defensoria Pública, diz assim, olha, o defensor público ele pode requisitar informações. Ele se depara com um caso, ele precisa de informações, ele não precisa ingressar com a ação judicial para pedir ao juiz que mande ofício para aquele órgão, para aquela pessoa jurídica de direito público ou privado, entregar um documento ou conceder uma informação. Ele pode, ele mesmo, mandar o ofício, fixar prazo, é uma prerrogativa do defensor público. Pois é, isso facilita muito o exercício da atividade defensorial. Só que a Procuradoria-Geral da República ajuizou várias ações diretas de inconstitucionalidade, querendo que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade disso. A importância da defensoria. Uma das funções da Defensoria Pública é a educação em direitos. Então, além de judicializar ações individuais, ações coletivas, a Defensoria Pública ela tem essa função de exercer, proporcionar a capacitação da sociedade, ensinar sobre direitos mesmo. Quando você faz isso, você empodera, você emancipa as pessoas, permite que elas saibam se posicionar no mundo, que elas tenham consciência do que elas têm direito. Bom, ela não vai ter capacidade postulatória, mas ela vai poder saber o que fazer. Ela vai saber quando ela se deparar com a violação dela, onde ele não deveria estar. Ele era preso cautelar, tá? Ele era preso cautelar. Ele não tinha... Era uma daquelas situações assim que a prisão não se justificava, sabe? Se você entender que a prisão é a exceção, ele não deveria estar preso, mas ele estava. E ele, enfim, é isso. Isso foi uma situação assim, bem pesada, porque eu sofri na época que ele não resistiu, a ponto de ter o direito à saúde efetivado, e sofri ainda mais quando chegou essa decisão, né? Assim, um tanto quanto tardia.
A gente ainda tentou manter contato com a família para poder buscar indenização junto ao Estado, mas a família não era de lá, então o contato foi difícil, foi bem complicado. E encaminhamos para o Cível. Não sei se o Cível chegou a ajuizar, porque eu não acompanhei mais, mas eu lembro que estava tendo dificuldade de contato. Caminho até o concurso. O estudo para concurso, ele não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu queria dizer assim, olha, é lindo. Você vai ser uma pessoa disciplinada. Todos os dias você vai acordar e você vai sentar para estudar e você vai respirar fundo e vai agradecer ao universo pela oportunidade de estar buscando o seu sonho. E aí você vai tomar aquela sua água. Todos os dias você vai conseguir tomar seus 3 litros de água, tomar um cafezinho, esse café vai lhe dar força nova. Não é assim. Às vezes é. Quem sabe tem dias que você vai sentar e você vai dizer: agora eu vou ser juiz da NASA, né? No Poder Judiciário brasileiro é pouco, agora eu vou para a NASA, padrão NASA. E tem dias que não vai dar certo. Não só porque você vai estar cansado, como porque você vai duvidar também. Estudar cansa, estudar é solitário. E reprovar dói. As pessoas não costumam falar isso, mas reprovar dói. É muito ruim você investir seu tempo de vida, você deixar... Eu nunca tive a sensação de eu não estou vivendo. Eu ouço muitas pessoas falarem isso, eu nunca tive. Porque, assim, era minha escolha para a minha vida naquele momento, e nesse ponto eu era muito consciente. Mas eu sentia falta de estar alguns momentos com minha família, com outras pessoas, e eu precisava renunciar. Precisava renunciar, no meu caso específico, que eu trabalhava, então meu tempo era limitado, e é muito mais uma questão de constância do que de intensidade. Eu acho, em relação ao concurso, que a gente gasta muito mais tempo aprendendo a estudar do que efetivamente tentando vencer o edital. Se você já sabe o que você quer ser quando crescer, ou se pelo menos você não delimitou a carreira, mas ou não tem tanta certeza, ou ainda que tenha certeza, as coisas mudam ao longo do caminho, isso é verdade, mas você já sabe que você quer isso, você já passou aí da metade da faculdade, sabe? Já tá se conseguindo fluir, comece a estudar. E não tem muito mistério, não precisa contratar um coach e fazer 1.000 cursos de 4.000 reais. Não, gente. Pega o edital da última prova que teve. Lá no edital, no final, vai ter um nome assim, ó, conteúdo programático. Se der Ctrl F, já aparece, conteúdo programático. E vê o que cai. E você vai ver que tem muita coisa ali que você vai fazer, putz, muita coisa disso aqui eu já vi. Talvez você nem lembre. Quando você for fazer questões, você percebe que você nem lembra. Ou talvez você não tenha visto com a profundidade que achou que viu, que seria necessária. E vai ter coisas que você vai olhar assim e vai ver lá, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso é o quê? Né? Porque direito talvez não seja. E é isso. A Defensoria ela tem muito essa função. Eu enxergo a Defensoria dessa forma, como esse instrumento de transformação social. A Defensoria não faz mágica. Então, se você quer fazer assim, milagre, resolver a vida dos outros, talvez aqui não seja o lugar. Mas se você tem interesse, se você gosta se você quer lidar com pessoas, se você está preparado para servir e ter, afinal, qualquer carreira é servidor público, e ter contato direto com aquele que lhe remunera, consciente de que você vai lidar com uma parcela, uma camada social que não tem acesso aos privilégios que a condição de membro da carreira, principalmente financeiro, consegue lidar. Se você tem consciência disso, se você entende que é assim que se... E se você ainda tem esperança de salvar o mundo, né? Mesmo não sendo herói, mas de buscar mais pessoas para esse exército de consciência sobre direitos, de buscas por melhoras, de busca numa sociedade melhor, eu acredito na Defensoria. Volto a dizer, não é fazendo mágica, não é que a Defensoria resolve tudo, mas é porque a Defensoria ela tem esse poder de chegar a pessoas que estão afastadas, à margem da sociedade, e levar para elas a sementinha, sabe? Plantar a sementinha ali, dar consciência sobre o direito, do acesso à justiça, do acesso a direitos, e isso posteriormente vai florescer. É isso. Disputa pela vaga do concurso. No ano de 2021, nós tivemos muitas provas. E eu me recordo que no daqui da Bahia, que é o único que eu lembro os dados exatos, nós tínhamos no edital 18 vagas. Nós tivemos mais quase 9.000 inscritos. É muita gente. Sendo que só 300 iriam para a segunda fase. É muita gente. Aí você vai me dizer, mas 18 vagas? É, só 18 vagas. Embora a Defensoria da Bahia precise chegar a pelo menos 500 defensores, e ainda não dá um defensor por município, né? Frustrações na prática do direito. Então, assim, a gente lida com a frustração orçamentária, a gente sabe o que é o sistema de justiça por dentro, o que é o sistema penitenciário, e o quanto é difícil lidar com esse tipo de situação. Por quê? Primeiro, você já tem a sociedade contra você, né? Assim, aquela ideia de que bandido bom é bandido morto, se matou, tem que morrer, tem que estar lá para morrer mesmo. Gente, veja,
independentemente da sua opinião, não se trata de apoiar a criminalidade, é que, independentemente da sua opinião pessoal sobre qual seria o sistema de pena ideal, se você defende a pena de morte ou não, isso é uma posição sua. A questão é, qual o sistema que nós temos hoje? O sistema que nós temos hoje nos diz que essa pessoa que está custodiada, ela está sob a responsabilidade do Estado. Então, cabe ao Estado assegurar a ela comida, educação e trabalho. Trabalho é direito dele e dever. Aí você diz, ele está lá e não está trabalhando. Gente, não tem trabalho. Não é dizer assim, o preso está lá e não quer trabalhar. Não tem trabalho. A estrutura penitenciária não oferece trabalho. E quem tem mais interesse em trabalhar é o preso. Sabe por quê? Porque a cada 3 dias de trabalho, ele diminui um dia de pena. E se vocês lembrarem que, em tese, a prisão ela não serve só para punir, ela serve para ressocializar, tem essa função de preparar o indivíduo para o seu retorno ao convívio social, e você vê que os principais instrumentos para isso, que é estudo, trabalho, convivência social, não são disponibilizados, você vê que essa função ela já começa prejudicada. Aí, Cauã, ainda tem um outro aspecto. Ele está lá sem trabalhar, sem estudar. A família chega para te dizer que um homem de quase 2 metros de altura está tendo direito a uma porção de alimentos de 200 gramas no almoço, que é a principal refeição. Um outro que está com tuberculose, não tem remédio. Um outro está lá, quando está passando mal, está sangrando, está tendo isso, está tendo aquilo, está com pus, uma ferida exposta, mas não tem médico. Assim, as frustrações, ou melhor, os obstáculos, eles são muitos. Só que, como eu disse, a Defensoria Pública ela tem muito essa função de ser instrumento, sabe? De ser instrumento como? De dar voz a quem não tem. O caso mais marcante de Alessia. Lembrei. Teve uma situação assim que foi numa sexta-feira, num plantão de sexta-feira, então foi aquele final de semana que bateu a bad, eu fiquei em casa e fiz, deixa eu pensar se é isso que eu quero mesmo para a minha vida. Nós tínhamos uma situação, eu trabalhava na execução penal, e tinha uma situação de um preso, eu trabalhava na Defensoria, em Paulo Afonso, e lá tem conjunto penal e recebe os presos de várias comarcas, né? A família teve um incidente numa cela, e houve uma briga, não me recordo bem, um preso foi agredido, um custodiado foi agredido. E ele teve traumatismo craniano. E a situação chegou lá, eu estava trabalhando, era dia de plantão, eu não estava de plantão, mas eu estava lá trabalhando, fazendo minhas pendências. E a colega que era da equipe de saúde, nós somos separados por setores, chegou falando, você não veio tirar alguma dúvida de ordem processual? Foi disse, rapaz, o menino foi espancado, a mãe está aí desesperada. E o plantão era dela, e a mãe está aí desesperada. Ele deu entrada no hospital com traumatismo craniano. E aí, tem que pedir a regulação. E aí, entra com a ação de saúde, consegue eliminar para fazer a regulação, para tirá-lo de Paulo Afonso para ir para uma cidade maior. Ele não resistiu, né? Então, assim, já tem essa tragédia da saúde que não resistiu. Se nós tivéssemos um hospital equipado, independentemente de ele estar preso ou não, se nós tivéssemos um hospital equipado, ele teria, né, talvez tivesse sobrevivido. E o pior não foi isso. Acabou ali, todo mundo ficou mal, né, quando chegou a notícia que ele não tinha resistido, chegou a regulação, mas ele não tinha resistido nem para ser transferido de hospital. Só que eu continuei trabalhando no crime. E assim, cerca de 2 meses, ele já estava preso há quase 1 mês, e cerca de 2 meses depois, chegou a decisão absolvendo ele. Então, assim, ele morreu em razão de uma agressão sofrida na prisão, uma